Olá, pessoal. Meu nome é professor Eduardo Marques, eu sou aqui do campus virtual de Cruzeiro do Sul e a aula de hoje vai tratar sobre o assunto protocolo de roteamento do tipo EGP, que é o protocolo exterior, e um protocolo dinâmico do tipo híbrido, que é um protocolo específico, né? Um protocolo proprietário da Cisco. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses protocolos aí. Então os tópicos que serão abordados nessa unidade falam sobre os proprietários da Cisco, principalmente o protocolo EIGRP, que é o protocolo Enhanced, né, um protocolo avançado da Cisco. Vamos falar um pouquinho da configuração do EGRP e uma visão geral, né, uma visão fundamental do protocolo tipo BGP. Tá? Então, são os assuntos que a gente vai estar tratando com vocês nessa videoaula. Como situação problema, eu coloquei para vocês aí, né? Qual o motivo de termos protocolos IGPs e EGPs, né? Em grandes redes, como na internet, né? Essas perguntinhas que a gente faz em cada início de videoaula, né, são importantes para que no final você consiga respondê-las. Mas, com certeza, se vocês entenderam a diferença entre protocolos IGPs e EGPs, vocês já respondem isso aí de cabeça, tá? Então, são perguntinhas bem simples, mas que com certeza ajudam vocês no entendimento da nossa unidade. Vamos lá, então, o que interessa, né? O protocolo IGRP, que ele é praticamente um parente do protocolo IGRP, ele é um protocolo, né, de roteamento dinâmico criado pela Cisco em 94. Então, é um protocolo que não é tão novo assim, mas é um protocolo que a Cisco, inclusive, considera como os protocolos de melhor convergência, né, de mais rápida convergência. Porém, ele tem uma certa limitação. E qual a principal limitação desse protocolo do tipo EGRP? Como ele é um protocolo proprietário, ele só vai rodar em equipamentos Cisco. Tá? Então, para você configurar o protocolo do tipo EGRP, toda a topologia de rede tem que estar composta de roteadores da Cisco. Se você for ligar um outro roteador de um outro fabricante, se esse fabricante não tiver em seu sistema operacional o protocolo EGRP embarcado, você não vai se comunicar dentro desta rede. Tá? Então, é um protocolo realmente de muito boa performance, protocolo muito rápido na sua convergência, porém, um protocolo que só roda em redes Cisco. Se você precisar, numa topologia de rede, ligar roteadores de outros fabricantes, certamente o protocolo de EGRP não será o protocolo adequado para a sua configuração. O protocolo EGRP ele possui, então, propriedades de convergências muito melhoradas em relação ao seu parente, que seria o IGRP, que também é um protocolo proprietário da Cisco, só que, porém, um pouco mais antigo. É um protocolo tipo vetor distância. Porém, fazendo uma comparação entre o GRP e o IGRP, né, podemos falar sobre o seguinte, né? Modo de compatibilidade, então, ambos são protocolos compatíveis, você pode configurar os protocolos compatíveis um com o outro, o IGRP e o IGRP, são protocolos do mesmo fabricante. São protocolos que utilizam, né, contagem de saltos, principalmente no caso do protocolo IGRP. Fazem cálculo de métrica, então não é uma métrica em específico, né? Se a gente falar, por exemplo, do protocolo RIP, a métrica do protocolo RIP é a quantidade de saltos, né? Então ele vai analisar a quantidade de saltos para chegar numa rota destino, numa rede destino, vai contar isso e o menor caminho para alcançar o destino, ele vai tomar decisão de encaminhamento, né? No caso do SPF, ele vai estar utilizando links, né? Principalmente velocidade de links. Então, o link que tem maior velocidade, ele vai mandar o pacote para poder alcançar uma rede destino. No caso do EGRP, a gente tem um cálculo elaborado, então uma métrica que tem uma equação, né, interna feita pelo próprio algoritmo, que tem várias métricas embutidas, como, por exemplo, saltos, delay, confiabilidade, MTU, etc. E desse cálculo elaborado que o protocolo IGRP ou IGRP faz, ele extrai um valor de métrica e o menor valor desse cálculo, o menor valor de métrica é colocado na tabela de roteamento. Tá? Então, a entrada que tem o menor valor de métrica é colocado na tabela de roteamento. Lembra que na tabela de roteamento sempre estão as melhores rotas, em qualquer protocolo. Se eu estiver analisando o protocolo link state, ou vetor distância, ou protocolo híbrido, no caso do IGRP, todos os protocolos, na sua tabela de roteamento, vão estar sempre as melhores rotas. E tem redundância automática também, tá? Então, se eu tiver dois caminhos para chegar no mesmo destino, esse protocolo faz uma redundância, né, entre esses caminhos. A diferença também entre o EGRP e o GRP
o tamanho, né, do fator de cálculo que cada protocolo tem. O IGRP utiliza aí, né, aqui como está mostrando, né, um fator 256. Isso ocorre porque o IGRP utiliza uma MEC 32 bits, né? Tá? Então, o IGRP tem uma forma de calcular muito melhor do que no caso do IGRP. Tudo bem? O IGRP é um protocolo considerado um vetor distância, né? O IGRP, por características, ele também é conhecido como vetor distância melhorado, mas a Cisco, vocês vão encontrar na Cisco, muitos PDFs da Cisco, literaturas da Cisco, o IGRP sendo considerado um protocolo híbrido, porque ele junta características tanto de vetor distância como de link state. É um protocolo usado em grandes redes, né? Fazendo uma comparação com o RIP é utilizado em pequenas redes. No caso, o IGRP é um protocolo muito mais escalável, né? Consigo alcançar até 224 saltos, né? Então, um protocolo que consegue alcançar distâncias maiores, né? Ou quantidade de roteadores, uma maior quantidade de roteadores, né? O protocolo IGRP, apesar de ser um vetor de distância avançado, né? Ele não só envia as tabelas de rotas completas para os seus vizinhos, ele tem uma estrutura de aprendizado dinâmico de tabelas de vizinhos e também tabela topológica, né? Então, aqui no caso do IGRP, quando ocorre um novo evento no roteamento, então, ele tem essa capacidade, né, de atualizar isso rapidamente, através de tabelas de vizinhos e de topologia, que através do seu algoritmo também constrói uma espécie de árvore topológica. E dessa árvore topológica ele extrai os melhores caminhos e inclui esses melhores caminhos na tabela de roteamento. Então, se alguém perguntar para vocês, né, quantas tabelas, né, o IGRP ele tem 3. Tem a tabela de vizinhança, a tabela de topologia completa e a tabela de roteamento, que estão sempre as melhores rotas. Existe um protocolo Hello, né? Isso praticamente é uma coisa que acontece em quase todos os protocolos de roteamento dinâmico, que mantém os links acordados, né? Então, o protocolo Hello é um protocolo que faz, né, com que os links estejam ativos na rede. Tudo bem? Então, essa é a ideia do protocolo Hello. Isso tem tanto no protocolo SPF como no protocolo IGRP. No caso do SPF, o algoritmo do SPF é conhecido como algoritmo SPF, né? E também conhecido como algoritmo de Dijkstra, né? Já no caso do SPF, é um protocolo proprietário, e o algoritmo desse protocolo é conhecido como protocolo Dual, tá? Então, o protocolo Dual, que é o Diffusing Update Algorithm, ele é um protocolo criado pela própria Cisco, né? Lembra que isso aqui é um protocolo proprietário da Cisco, e esse é o algoritmo que o protocolo do tipo IGRP utiliza. Quando a gente monta a estrutura do IGRP, a gente tem, quando a gente vai ler uma tabela de roteamento no IGRP, tabela de topologia do IGRP, a gente vai encontrar, também na tabela de roteamento, a gente vai encontrar alguns termos aí, né, que eu coloquei para vocês aqui, né? Feasible Distance, a UFD, que seria a melhor métrica calculada, né? Ou seja, a melhor delas. O Route Source, o RS, número de identificação do roteador originalmente, através dos seus anúncios, né? O Reporter Distance, o RD, distância relacionada, né, por um vizinho adjacente. O Interface Information, que são as informações, né, das interfaces para dentro da Internet Working. O Router Status, o status das rotas, né? Então, existem aí vários termos, né, técnicos que seriam importantes vocês darem uma olhadinha melhor aí no nosso material didático, para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? O Route Table, ou tabela de roteamento. Então, nessa tabela de roteamento estão as melhores rotas, como a gente já vem falando. O Successor Router, como a gente vê pelo nome, né, é uma rota primária, né, criada para ser uma sucessora, né, caso a rota principal falhe. Isso faz com que a convergência do IGRP seja muito mais rápida em relação aos protocolos concorrentes, né? Porque ele constrói uma tabela topológica, então, nessa tabela tem várias rotas para alcançar um destino, né? A melhor rota está na tabela de roteamento, só que eu tenho uma rota backup que está nessa tabela. Então, quando a rota principal cai, automaticamente eu ativo uma rota backup, né? Então, o tempo de convergência é muito mais rápido do que os protocolos vetor distância mais antigos, como no caso do RIP.
O Feasible Successor, né, que seria o FS, que é uma rota reserva, né, também identificada, para que caso ocorra alguma coisa, algum erro na rota primária, eu tenho aí uma rota backup. Então, o protocolo IGRP é um protocolo, como o nome diz, é um protocolo avançado, né, um Enhanced IGRP. Ele é um protocolo de vetor distância, ou também conhecido como protocolo híbrido. E aqui eu coloquei para vocês aqui o RIP e o IGRP são protocolos antecessores, né, protocolos mais antigos, né? Fazendo uma comparação, o IGRP é um protocolo que suporta, né, VLCM e CIDR, então ele é um protocolo do tipo classless. Tem uma convergência extremamente rápida, se comparado com o RIP e com o IGRP. Inclusive, o protocolo IGRP é considerado o protocolo de melhor convergência. Tem uma excelente eficiência em relação à largura de banda, porque eu não divulgo rotas completas através das minhas interfaces, eu divulgo somente atualizações, né, mudanças da minha topologia, e isso faz com que eu tenha, com certeza, uma economia, né, de utilização de largura de banda, fazendo com que ela seja mais eficiente. Não depende de protocolos roteados, como os outros protocolos que a gente comentou, e ele suporta vários protocolos de camada de redes, né? Tá? Então, é claro que aqui nós estamos utilizando o protocolo IP como base, mas o protocolo IGRP suporta vários protocolos, ele consegue rotear vários protocolos. Da mesma forma que nós tratamos em outros slides, né? Aqui a configuração do IGRP. Então, o comando para configurar seria o router, né? Seria o comando básico para fazer isso. E aí você identifica qual protocolo que você quer startar, né? Que você quer ativar. Então, o router IGRP, está habilitando com o IGRP, e o número do sistema autônomo que você quer. Tá? Se você está falando com uma provedora de acesso, provavelmente o provedor de acesso vai te passar o número do AS. Senão, na hora que você vai configurar em laboratório, você escolhe o número de AS qualquer aí, tá bom? Da mesma forma que os outros protocolos, você dá o comando network, que define as redes que você conhece, que vão fazer parte, né, do processo de roteamento. O comando bandwidth é o comando que você identifica na interface qual a velocidade dessa interface. Isso é importante você identificar isso dentro desse protocolo de roteamento. É um protocolo de roteamento que tem também uma visão em relação às velocidades de link. Você pode sumarizar, no fundo, a sumarização ela já é automática por padrão, e você pode, se quiser, desativar a sumarização automática, né? O que é a sumarização? É exatamente essa característica de você definir se o protocolo vai rodar de uma forma classful ou classless, né? Como eu comentei com vocês, o protocolo de IGRP ele é um classless, então é importante você entender isso, né? A diferença entre classless e classful, para você saber se você vai sumarizar ou não, né? Se você vai deixar a sumarização automática ou não. Aqui o comando para você sumarizar, no caso é padrão, ou você desabilitar o sumário, né? Ou então você habilitar também o usuário dentro, né, de uma estrutura específica, se você também desejar. Então, alguns comandinhos que a gente vai passar para vocês aí. Aqui alguns comandos de verificação do IGRP. Coloquei para vocês aqui os mais conhecidos, né? O show IP IGRP neighbors para verificar essa tabela de vizinhança. O show IP IGRP interface para verificar as interfaces que estão fazendo parte, né, do processo IGRP. O show IP IGRP topology para você ver as topologias, né? A topologia aprendida, né, pela estrutura do processo IGRP. Você pode definir todos os links ou somente o link que você prefere olhar. O show IP IGRP traffic para você verificar o tráfego, né, que o protocolo está utilizando na rede. O show IP route para você verificar a tabela de roteamento, né, e vários outros comandos aí que vocês também tem na apostila aí teórica, né? E para finalizar a nossa videoaula, né, vamos falar um pouquinho do protocolo BGP. O protocolo BGP é um protocolo do tipo exterior, ele é um EGP, né? A sigla BGP significa Border Gateway Protocol e é considerado o protocolo da internet. Por quê? Porque a gente interliga através do protocolo BGP os vários sistemas autônomos, né? Se o sistema autônomo é uma grande rede administrada por um órgão em comum, né, a internet nada mais é do que o conjunto de vários sistemas autônomos interligados entre si. E o protocolo que faz a ligação desses sistemas autônomos é o BGP. Tá? Então, o BGP ele é muito conhecido, principalmente por engenheiros que trabalham, né, em provedores de acesso. É um protocolo que você tem que ter muita atenção para configurar, porque se você configurar errado um protocolo desse, você pode causar um impacto negativo na internet como um todo. Então, é um protocolo muito utilizado dentro dos grandes backbones, né?
E é um protocolo muito importante, realmente, o engenheiro ter conhecimento, caso ele trabalhe em provedores, claro, né? A gente não utiliza, geralmente, em redes locais, né, ou em redes não provedores o BGP. Depende do tamanho da rede, né? Existem redes, por exemplo, Banco Bradesco, grandes bancos, por exemplo, né, podem utilizar o BGP para trocar informações entre suas agências, por exemplo, né? Se a gente estiver considerando que cada grupo de agências seja um AS, por exemplo, né? Esse protocolo ele tem um termo chamado IBGP e IBGP. IBGP seria o BGP interior, né? E o IBGP seria a troca de BGPs com esses AS, tá? Então, existem alguns termos aí muito específicos, né, do BGP. Estou aqui mostrando para vocês, né, vários AS, tá? Fazendo a ligação de vários peerings, né? ISP é Internet Solution Provider, e aí o protocolo BGP roteando os dados entre esses vários AS aí, tá? Então, protocolo que tem essa principal finalidade, né? Ele está ligando aí vários AS, né? Bom, pessoal, então é isso, né? Damos por encerrado mais uma videoaula. Novamente, é muito importante que vocês acessem o material didático, lá tem muito mais coisa, com certeza, para vocês entenderem um pouco mais a matéria. A gente teve uma atenção especial de montar um bom material para que vocês possam compreender cada vez mais sobre as nossas curtas videoaulas, né? Muitas referências, vídeos, etc. É muito importante você, então, fazer uma leitura prévia, né, para poder entender melhor as videoaulas, que é um resumo, né, da nossa apostila, na grande maioria das vezes. Também é importante vocês praticarem em laboratórios, né? A gente coloca para vocês algumas referências também de labs, né? Ou programas que possuem laboratórios para que vocês possam testar essas configurações que a gente passa para vocês aqui, tá? Então é importante você baixar o Packet Tracer da Cisco, configurar, né? Baixar um PDF e fazer alguns laboratórios em casa para que vocês possam entender cada vez mais sobre a teoria que é aplicada nas videoaulas. Bom, eu quero então agradecer a presença de vocês todos, né, nessa outra videoaula que tivemos e desejar uma próxima aula.